Então, vamos continuar aqui no nosso Sefer HaChinuch. A gente já está, Baruch Hashem, na mitzvah 70. Então, o nome da mitzvah o nome é um pouco estranho, a gente já vai entender o porquê desse nome estranho aqui da mitzvah. A mitzvah 70 é o lav de Birkat Hashem, é a proibição de Birkat Hashem, de abençoar Hashem. Então, que história é essa? Qual mitzvah é essa que a gente está falando aqui? Então, ele explica o seguinte: Mishorshei a mitzvah, interessante que aqui, diferente do que a gente viu até agora, em todas as mitzvot anteriores, ele sempre faz uma pequena introdução, ele explica, aqui ele vai direto já nas raízes da mitzvah. Então, vamos ver exatamente do que se trata essa mitzvah, e a gente vai perceber que essa também é uma das 7 mitzvot de Bnei Noach, quer dizer, é uma das mitzvot universais que todos os seres humanos têm essa mitzvah aqui. Então ele fala o seguinte: Mishorshei a mitzvah de Birkat Hashem, a raiz dessa mitzvah de, entre aspas, abençoar Hashem. O que é isso? Lefi shemitroken Adam bemamar arahu nikol tová. Se a pessoa ela faz esse tipo de coisa, ela se esvazia completamente de todas as coisas boas que ela poderia ter na vida dela. Vekol od nafsho nepar lemashrit. E todo o esplendor da alma dela se transforma em alguma coisa destrutiva, em alguma coisa negativa. Vehine unershav kabehemot. E ele é considerado como os animais, quer dizer, ele despenca espiritualmente. Alguém que transgride essa mitzvah, ele é considerado como os animais, e às vezes até pior que os animais, como quando a gente viu a Torahá do profeta Yeshayahu, que ele fala que pelo menos os animais reconhecem seu dono, mas às vezes os seres humanos não reconhecem o seu criador, o seu dono. Então, a pessoa, ela despenca espiritualmente, que biotodavar mamash e dilo Hashem letová, porque justamente foi nesse ponto que Hashem distinguiu o ser humano para uma coisa positiva, para uma coisa elevada, o Bonassadam, e através disso ele criou o ser humano, Veua Dibur, que é a nossa fala. Então a nossa fala é extremamente importante e ela é extremamente construtiva, quer dizer, o ser humano foi feito com a fala, então Deus criou o universo inteiro através da fala. Ele deu para a gente essa ferramenta incrível chamada fala, mas se a pessoa usar isso para o lado negativo, Deus me livre, ele volta para o nível dos animais. Shenivdal bo miminei behemot, porque a gente foi separado de todos os animais. Assim está escrito na Torá, interessante, que quando Deus criou Adão, está escrito que ele colocou em Adão uma alma de vida. E o Urashi, ele pergunta, peraí, mas os animais também, está escrito na Torá, que eles têm uma alma de vida. Então, o Rashi fala, eles têm mais vida do que os animais. Então, ele traz a tradução do Unkelos. Unkelos é aquele grande Raham, o grande sábio, que traduziu toda a Torá para o aramaico. O que o Unkelos, ele traduz? A alma viva, ele traduz como Ruach Memalelah, uma alma falante. Então, quer dizer, a fala é o que diferencia o ser humano de todo o resto da criação, de todos os animais. Mavdilu etatzmo lera'ah. E agora a pessoa escolheu fazer mau uso da fala dele para o mal. Quer dizer, ele agora está se separando, se distinguindo dos animais, mas não pelo lado positivo, e sim pelo lado negativo. O motzi atzmo legambri mikol gader adat. E ele está se retirando de todos os parâmetros racionais, venassá kesheretz nimas venelach. É a linguagem dura. Então, ainda não conseguimos entender o que é essa mitzvah, mas já estamos vendo que é algo muito pesado. Ele se torna tão desprezível e asqueroso quanto um réptil. Então, olha que linguagem pesada que o Sefer HaChinuch está usando aqui. O lemata mimeno, e daí para baixo, quer dizer, até num nível mais baixo, mais desprezível,
até mesmo que um réptil asqueroso, Vialken ishartanu a Torá, é por isso que a Torá ela está vindo trazer para a gente uma forte advertência, que aquele atov yachpotz betovateinu, porque Hashem, ele é bondoso e ele faz tudo só por bondade, só para beneficiar os seres humanos. Vekol dibur vedibur, agorem mniata tová mimeno, yavô keneged cheftzô baruchu. E todo tipo de fala que vem contra essa vontade de Hashem, porque vai bloquear as bondades que Hashem quer mandar, ele quer fazer bondade, ele criou o universo inteiro, ele criou os seres humanos e deu para a gente toda a criação para servir a gente, tudo isso para quê? Para fazer bondade, e a gente está destruindo isso quando a gente faz o mau uso da fala. Então, aqui, óbvio que não é esse o problema, mas já dá para entender um pouquinho também a gravidade do Lashon Hará, que também é através da fala, a gravidade da mentira, que também é através da fala. A gente vai percebendo, dentro da Torá, dentro das mitzvot, que todas as transgressões que envolvem a fala, elas são gravíssimas. Por mais que no mundo as palavras não têm tanta importância. Tinha até um sticker que as pessoas andavam no carro nos Estados Unidos, que paus e pedras podem me ferir, mas palavras nunca vão me machucar. Mentira, mentira, não é verdade isso. Óbvio que paus e pedras podem machucar fisicamente, mas palavras também podem destruir a vida das pessoas. Então, qualquer mau uso da palavra está derrubando o ser humano num nível abaixo ainda, além do que os animais. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa fala. Então, que mitzvah é essa tão grave que a Torá está trazendo? A proibição de Birkat Hashem. Então, obviamente que isso é um eufemismo, não é realmente, não estamos falando de abençoar Hashem, não teria nada de errado, ao contrário, é uma obrigação. Isso é um eufemismo para enorme transgressão de amaldiçoar Hashem. E como a gente falou no começo da aula, essa é uma mitzvah que se aplica para toda a humanidade, e isso está incluído também nas 7 mitzvot de Bnei Noach, a mitzvah de Birkat Hashem, a proibição da gente amaldiçoar o nome de Hashem. Midnei a mitzvah, vamos ver aqui algumas leis referentes à aplicação na prática dessa mitzvah. Kegon, ma shepirshu she'ein ha'hiyuv ad sheyefaresh et Hashem ameyuchad. Então, aqui ele fala que para a gente transgredir, Deus nos livre, essa transgressão, isso deve ser feito com o nome específico de Hashem. O que quer dizer o nome específico de Hashem? Yud Kei Vav Kei, o nome, o tetragrama, o nome de 4 letras de Hashem, que aparece na nossa tefilá, aparece muitas vezes na Torá, mas que a gente não tem a permissão de pronunciar esse nome de tão sagrado, de tão elevado que é esse nome. A gente não tem, hoje em dia, a gente já nem sabe mais como se pronuncia esse nome. A gente não deve tentar, obviamente, pronunciar esse nome de Deus, porque a gente não tem mais a santidade necessária para poder pronunciar esse nome de 4 letras, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, que a gente chama isso de o tetragrama, o nome de Deus de 4 letras, o Shel, Aleph, o Dalet, o Nun e o Yud. Eu não vou pronunciar, obviamente, mas seria o Amonai, que esse sim a gente acaba pronunciando. É um nome, provavelmente, que deve ter um nível de santidade um pouco menor. Esse nome, sim, a gente pronuncia o Amonai durante as nossas brachot, durante a leitura da Torá, e até mesmo a gente vai pronunciar o Amonai no lugar do Yud Kei Vav Kei, que a gente não pode pronunciar, que dat ktsad mefarshim, isso de acordo com alguns poucos comentaristas, se também esse nome Amonai, ele entraria na proibição. O principal da proibição é usar o nome Yud Kei Vav Kei, o nome sagrado de Deus, para amaldiçoar, que o Mashamru,
shekol yom vayom, shoalim et haeidim, bekinui, yakei Yossi et Yossi, nigmar adim, motziim kol adam lachutz. Então, olha que interessante. A gente tem aqui um problema técnico muito grande para a aplicação da justiça nesse caso. Olha até onde chega a Torá para poder fazer a coisa exatamente como Deus quer que a gente faça. A gente sabe, já falamos isso em algumas aulas, nas aulas de Parashat Shavua, já entramos bastante nesse conceito, e mesmo aqui no Sefer HaChinur, a gente já entrou no conceito que você não pode, de acordo com a Torá, aplicar uma pena, principalmente, estamos falando aqui das penas mais graves, muitas transgressões que envolvem pena de morte, que envolvem chicotadas, tudo isso só pode ser aplicado se a gente tiver duas condições. A primeira condição é que tenha atraar, então a pessoa tem que ser advertida, e a segunda é que tem que ter eidim, tem que ter testemunhas. Mas olha o problema técnico. Essa testemunha tem que falar no Beidin, nós escutamos que o fulano de tal que está sendo acusado, ele falou o nome de Hashem. Só que ele deveria ter que pronunciar o nome de Hashem para o Beidin ter certeza absoluta que estamos falando de alguém que é Hayav dessa transgressão, alguém que está culpado pela transgressão. As testemunhas têm que falar com o nome completo, isso diante do tribunal. Isso é um problema. Então, olha só que o Sefer HaChinur fala um detalhe aqui interessante, que durante todo o processo, durante todo o julgamento, vai ser usado, na verdade, um apelido para se referir ao nome de Deus. Então, está escrito que o Beidin, ele pergunta para as testemunhas, os juízes vão perguntar para as testemunhas, Yake Yosef et Yosef, olha, por acaso o Yosef golpeou o Yosef? Então, isso é, na verdade, o nome Yosef é o nome de 4 letras, se referindo ao nome de Hashem de 4 letras. Olha, por acaso, essa pessoa que está sendo acusada, e vocês são testemunhas do crime, olha, ele amaldiçoou Deus usando o nome de 4 letras? Essa pergunta, mas que está sendo feito aqui com um apelido para não pronunciar o nome de Deus. Só que isso durante todo o processo que vão ser ouvidas testemunhas, a própria pessoa vai ter direito de se defender, de falar o lado dela, mas o que acontece? Nigmar Adin, quando terminou aqui o julgamento, e a pessoa está para ser condenada, quer dizer, já foi julgado, já foi escutado, todos os lados e as testemunhas, e já terminou o julgamento, Motziim kol adam lachutz, tiram todas as pessoas que estavam presentes no tribunal, elas vão ser retiradas, Veshoalim et hagadol shebaeidim, e a gente vai pegar só o mais velho entre todas as testemunhas, Veomrim lo, e é falado para ele, Emor masheshamata beferush, agora você precisa falar o nome de Deus que você escutou explicitamente. Então, tiravam todo mundo lá do tribunal, e essa testemunha, que era a testemunha mais velha, entre todas as testemunhas que estiveram presentes no momento que o nome de Deus foi amaldiçoado, e ele vai ter que falar explicitamente qual é o nome de Deus. Se ele não fizer isso, não pode condenar a pessoa, porque a acusação ainda não está completa. Pode ser que ele falou um outro nome e as pessoas confundiram. Não, ele tem que repetir. Foi esse o nome que eu escutei, ele amaldiçoando o nome de Deus. Vê o Homer, e essa testemunha, ele tem que falar, Ve'adayanim omdim al ragleihem, e os juízes, eles tinham que ficar de pé, Ve'korim belomeahim, e eles rasgavam as suas roupas quando eles escutavam que o nome de Deus realmente, Yud Kei Vav Kei, foi pronunciado e foi amaldiçoado, eles rasgavam as suas roupas e não voltavam mais a costurar essas roupas que foram rasgadas. Ve'aeda Sheini Omer, e aí vem a segunda testemunha e fala, Afani Kamou Shamat, olha, eu também escutei esse mesmo nome que ele pronunciou. Obviamente, não tem mais a necessidade agora
de mais uma pessoa falar o nome de Deus. Aqui, talvez já seria falar o nome de Deus em vão. Então, as outras testemunhas todas são chamadas para que elas realmente falem, olha, foi exatamente o nome que essa testemunha pronunciou, foi isso que eu escutei. Bem Mayu Edim Rabim, se tiver muitas testemunhas que escutaram, Kulam Omrim Ken, todo mundo vai ser chamado e todo mundo vai ter que confirmar, olha, o que aquela primeira testemunha falou é exatamente o nome de Deus que eu também escutei. O Mashamru Zichrono Livrachá, Shem Megadef, então, o que os nossos sábios falam em relação ao Megadef, aquele que está blasfemando o nome de Deus, Afalpi Shechazar, Torquedei Dibur, mesmo que ele voltou atrás, Torquedei Dibur, isso é um outro musag, um outro conceito importante para a gente ir guardando no bolso. Esses conceitos da Torá são conceitos que muitas vezes aparecem nas Gemarot, espalhado nas Gemarot. Torquedei Dibur é o tempo de alguém falar Shalom Alecha Mori Urabi, Rabi Mori. Então, seria como um cumprimento para o meu Rav e o meu professor. Isso é Torquedei Dibur. Isso leva entre 3 e 4 segundos. Muitas coisas na Torá, se a pessoa conserta Torquedei Dibur, então é considerado como se foi consertado. Por exemplo, alguém falou uma brachá errada. Eu peguei uma maçã que eu queria fazer brachá e eu acabei errando. Eu deveria fazer Boré Peri Aetz e eu me engano e eu faço Boré Pri Adamah, eu faço Shakol Nebidvaró, que não são as brachot corretas aqui para essa maçã. Então, se eu percebi o meu erro e Torquedei Dibur, que literalmente significaria enquanto eu ainda estou falando, dentro do prazo que eu ainda estou falando, que é esse Shalom Alecha Rabi Mori, 3 a 4 segundos, eu posso consertar. Então, o pessoal fala, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Pri Adamah, Boré Pri Aetz. Quer dizer, ele consertou dentro desse tempo, valeu, é como se ele tivesse apagado o que ele falou anteriormente e agora ele consertou. Se passou o Torquedei Dibur, aí a pessoa teria que, quando for necessário, teria que fazer a brachá novamente. Aqui é uma exceção. O Torquedei Dibur não vale nesse caso, mesmo que a pessoa, ele amaldiçoou o nome de Deus e ele voltou atrás, Torquedei Dibur. Ele se arrependeu e voltou atrás, ele caiu na real a besteira que ele fez, Niskal, não tem volta, e ele vai ser apedrejado. Não dá para voltar. Se já pronunciou o nome de Deus amaldiçoando, não tem conserto, não dá para voltar atrás. Essa pessoa já está Hayav Mitah, já tem pena de morte. O Mishag Dev Hashem, Beshem Meavodazara, Canaim Pogimbo. Se ele blasfema Deus, uma pessoa, ele vai amaldiçoar o nome de Deus usando nomes de idolatrias. Olha só que interessante. Aqui vai entrar em outra regra da Torá, mas que hoje em dia a gente já não pode mais aplicar. É um conceito que a gente viu em Pinhas. O que aconteceu? Pinhas, ele viu um desrespeito com o nome de Deus absurdo. Quando ele viu o chefe da tribo de Shimon, ele abertamente, na frente de todo mundo, num descaramento, num afronta com Moshe Rabbeinu, com Deus, ele pegou uma princesa de Midian e começou a ter relações com ela de uma maneira pública, de uma maneira aberta. O Pinhas, ele usou essa lei da Torá, que é a lei do Kanai. O Kanai é alguém que é muito zeloso pela honra de Deus. Essa pessoa não aguenta ver o nome de Deus, ver Deus sendo, entre aspas, humilhado, diminuído aqui no mundo. O Pinhas se levantou e imediatamente ele matou o Zimri. O Zimri é o líder lá da tribo de Shimon e entrou aqui nessa lei que Canaim Pogimbo. Então, situações onde a honra de Deus está sendo manchada, pessoas que têm realmente essa iniciativa, que têm esse zelo pelo nome de Deus, eles teriam, sem julgamento, sem nada, teriam essa permissão de matar a pessoa que fez essa transgressão. Foi o que aconteceu com Pinhas. O Zimri não foi a julgamento,
ele acabou sendo morto pelo Pinhas nesse ímpeto de zelo, e Deus não só concordou com o Pinhas, como elevou ele, deu para ele o Brit Shalom, e elevou o Pinhas para o nível de Cohen. O Pinhas não era Cohen, e ele recebeu o Brit Shalom, o pacto de paz, e ele se transformou em Cohen. Então, aqui também, se alguém amaldiçoou Deus usando nomes de Avodazará, nomes de idolatria, Canaim Pogimbó, alguém que é um canai, um zeloso, poderia na hora matar essa pessoa, Veimlo Pagubó, o Balebeidin, mas se ele não teve essa atitude imediatamente e matou a pessoa, ele foi levado para o Beidin, Einon Niskal Acheyevarech Beshem Mina Shemota Miuchadin. Ele não vai receber a pena de morte, a não ser quando ele pronuncia essa blasfêmia, essa maldição, ele pronuncia usando um dos nomes específicos de Deus. Viatam Sheinon Niskal, o motivo que ele não vai ser apedrejado aqui, nesse caso, Lefishou Beatzmon Makir, Afilo Baetakaz, She'en Dvarav Eilas Tut Gamur. O fato dele ter usado o nome de uma idolatria e não o nome de Deus, isso já mostra que, na hora que ele está muito bravo, na hora que ele perdeu a cabeça, mesmo assim ele tem a consciência que ele está fazendo uma estupidez, que ele está fazendo uma besteira grande, o Mikol Makom Pogimbo Canaim, mas mesmo assim, se tivesse presente lá alguém nesse nível de santidade, nesse nível de zelo com o nome de Deus, ele poderia ter sido morto, Ahar, Sheishrit, Veitiv, Ve'ez Panav Ledaber Dvarim Raim Kaele, porque ele foi abominável, ele foi descarado, ele destruiu quando ele teve essa ousadia de falar coisas ruins como essa. Quer dizer, o ato é um ato horrível, mas aqui só ele não receberia a pena de morte. O Mashambru, Shekol Shomea Birkat Hashem, Mipi Israel, Hayav Likroa. Também, mais um detalhe aqui, todo aquele que escuta alguém blasfemando, usando o nome de Deus, ele está obrigado a rasgar as suas roupas imediatamente. A Vala Shomea Minagó, isso quem escuta de um Yehudi que blasfemou, usando o nome de Deus, é obrigado a rasgar sua roupa, mas se escutou de alguém que não é Yehudi, em Nohayav Likro, ele não tem essa obrigação de rasgar suas roupas. Velo Karu Eliakim Veshevna Ela Mipnei Sheravshake Meshumadaya. Aqui ele traz só uma história, eu fui pesquisar um pouquinho da história dos Neviim, aqui que está no Nar. Então, o Hizkiyahu Amelech, ele tinha dois ministros, o Eliakim e o Shevna, e, a priori, eles rasgaram a roupa quando eles viram uma pessoa que não era Yehudi e que blasfemou, que amaldiçoou Deus. Isso seria contraditório com o que a gente acabou de falar, e o Sefer HaChinuch fala que não tem contradição nenhuma, porque, na verdade, a pessoa que tinha mencionado o nome de Deus não era um não-Yehudi, era um Yehudi apóstata, um Yehudi que tinha abandonado o caminho da Torá, das mitzvot, um negador de Deus, mas era um Yehudi que tinha feito isso, por isso que quando eles escutaram, eles rasgaram sua roupa. Vekol ha'eidim ve'adayanim somrim yeiderem echad echad al rosh megadev. Então, tanto os juízes quanto todos os que foram testemunhas, eles apoiam um a um as mãos sobre o blasfemador, veomrim lo, e falam para ele, damcha beroshcha, o sangue, ele está sobre a sua cabeça, quer dizer, você causou agora a sua própria morte, sheataga garam talecha, você que causou isso sobre você, quer dizer, você vai receber agora a punição que você trouxe para a tua própria vida. Vem bekol harugei beidim, mishe somchim alav, e não tem nenhuma outra morte aplicada pelo Beidin, que tem essa lei aqui, que as pessoas apoiam as mãos sobre a cabeça do condenado
ela megadev bilvat, só no caso do blasfemador. Então, a gente está vendo aqui que tem leis específicas, é uma coisa tão grave, é uma coisa tão absurda, que tem muitas leis específicas só para essa situação aqui. Shenemar vesamru kol hashomim vechule. Isso está escrito explicitamente na Torá, lá no Sefer Vaikra, está escrito, e apoiaram todos aqueles que escutaram essa blasfêmia, vão apoiar suas mãos sobre a cabeça dele e falar, você que trouxe o sangue sobre a sua própria cabeça. Veyeter prateia mevorim be Sanhedrin perek zayin. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode procurar no Tratado de Sanhedrin, no perek zayin, no capítulo 7. Venoeg surze bekol makom bekol zman. A proibição se aplica em todos os lugares, em todos os tempos. Veover alze o mevarech Hashem benyan chamarno. E aquele que transgride e, entre aspas, abençoa a Deus, o contrário disso, um eufemismo, para a gente nem mencionar, Deus nos livre essa transgressão, aquele que abençoa a Deus dessa maneira, como a gente explicou anteriormente, Niskal Baaretz, ele teria a pena de morte se tivesse na terra de Israel, Alpis Murim, se tivessem juízes ordenados, ele receberia a pena de morte, Veachav, Bechutz Laaretz, e hoje em dia, fora da terra de Israel, Shem lá nos Murim, a gente já não tem mais juízes ordenados pelo tribunal, Marhikim Kol Israel Mimeno, U Mahrimim Oto. Nós afastamos todos os judeus da convivência com essa pessoa e esse Yehudi, ele é excomungado, ele não participa de nada, ele não conta para Minyan, ele já não faz mais parte do povo judeu, ele está excomungado, ele está expulso aqui de fazer parte de Am Israel. Vamos lá para mitzvah Ain Aleph, a mitzvah 71, Shelo lekalela nasi. Também a gente tem uma proibição de não amaldiçoar os nossos líderes, os líderes do povo judeu. Então, obviamente que, da mesma maneira que a gente já tinha falado na semana passada, a proibição de amaldiçoar um juiz, também amaldiçoar os líderes, isso não é algo tão longe de acontecer. Muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas com os juízes, com os seus líderes, e acabam falando coisas que não deveria. Então, aqui temos uma transgressão da Torá, uma proibição de amaldiçoar os nossos líderes. Shelo lekalel etanasi shenemar. Então, ele traz aqui a fonte da Torá, Nasi be'amcha lo taor. Não pode amaldiçoar o líder do seu povo. O Babefeirush. Qual é a explicação? Se a Nasi é Melech. Então, aqui se refere ao rei de Israel, não é qualquer líder, e sim um rei de Israel é proibido a gente amaldiçoar ele. Ve'amnam ze alav kolel gamken nasi shebe Israel. Mas isso não se aplica só para o rei, isso também inclui outros líderes do povo judeu, Ve'u rosh Sanhedrei Gdolá, também o chefe da grande assembleia, do Anshei Knesset Agdolá, o Sanhedrin Agadol, que era aquele tribunal composto por 71 sábios, que eram os maiores sábios da geração, Shenikra Nasi Gamken, ele também é chamado de Nasi, ele seria o presidente, seria o príncipe do povo judeu, o chefe do Sanhedrin Gdolá. Gamken também ele entra, a pessoa que amaldiçoou o chefe do Sanhedrin, também entra nessa proibição da Torá. Lefishe kavanat katuv leasireinu al kol mi sheu rosh shirará al Israel. A intenção do versículo é incluir todos aqueles que são chefes, que são autoridades dentro do povo judeu, bem memshelet malchut, bem memshelet Torá, tanto o reinado quanto o governo da Torá, quer dizer, o rei, ele seria a parte do reinado, a parte, entre aspas, física, e o Nasi, ele seria o governo da Torá, o governo espiritual, aquele responsável pela aplicação das leis espirituais. Também, obviamente, o rei de Israel também tinha que se preocupar com a parte espiritual do povo, mas tem o Rosh Sanhedrin,
o chefe do grande tribunal, que é o responsável, o governador da parte espiritual do povo judeu. Mishorshei a mitzvah, qual é a raiz dessa mitzvah? Lefi she'i efshar leishuv bnei adam mibli sheyasu echad mibeinehem rosh alaherim. Não dá para viver, não dá para ter nada que vai funcionar da maneira completa, a não ser que as pessoas coloquem sobre si alguém que vai ser um líder, alguém que vai tomar decisões, alguém que vai centralizar as decisões. O lugar pode ter as melhores intenções do mundo, se não tem um líder, se não tem alguém que está acima dos outros, a coisa não funciona. Lasot mitzvatol lekayem gzerotav, e a gente vai ter que seguir os seus comandos e cumprir os seus decretos, porque cada dois judeus, três opiniões, as pessoas têm opiniões muito diferentes, vira anarquia. Se não tiver um líder, a nossa vida vira uma grande anarquia, cada um vai querer fazer da sua vontade, por que o outro vai fazer do jeito dele, não do meu jeito, e a coisa aqui não vai sair do lugar. Velo yaskimu kulam leolam ledeahad, nunca as pessoas vão todo mundo concordar com a mesma ideia e todo mundo vai querer do mesmo jeito, nunca vai acontecer isso. A gente vê na prática que não é algo natural todo mundo concordar com a mesma ideia. Lassó davar mikola dvarim, isso para todas as áreas da vida. Então imagina, se a gente não tiver um líder, todo mundo vai querer dar sua opinião, fazer do seu jeito, e vai virar uma luta, vai virar uma grande bagunça, vai virar uma anarquia. O mitokar יצא מבניהם הביטול והאסיפה בפעולות, a gente vai acabar ficando ocioso, a gente vai interromper as atividades, as coisas não vão conseguir se desenvolver. Por isso a gente precisa colocar alguém sobre nós e escutar e receber sobre nós a opinião dessa pessoa. Im tov im ra, a gente gostando ou não gostando da opinião desse líder, leman itzlehu veyasku beesek shelolam, para que a gente possa ter sucesso e possa fazer as coisas acontecerem no mundo. Pam imatze be atzato vehepsot toelet, algumas vezes o conselho, a ordem dessa pessoa, a decisão dessa pessoa vai acabar sendo benéfico. O PAM, a F, algumas vezes não vai ser bom. Faz parte da vida, a pessoa de vez em quando acertar, de vez em quando errar. A gente tem que, mesmo assim, ter um líder e escutar esse líder para que a coisa não desande completamente. Vekol zetov mina machloket. Isso é melhor do que começar a cair em disputas, em brigas, em desunião. É melhor alguém que vai de vez em quando acertar e de vez em quando errar, e todo mundo vai seguir a opinião dele, do que começar todo mundo se matar, todo mundo brigar, e nunca vão conseguir chegar num consenso. Chegorem bitul gamur, porque a machloket, a disputa, vai causar ociosidade, vai causar com que a gente não consiga fazer o que a gente precisa fazer na vida. Umehar she amemune larosh Siba ela toelet chamarno, e pelo fato que o Nassi, esse líder, ele realmente tem esse benefício de acabar com as disputas, de unir as pessoas sob um único comando, todo mundo andando na mesma direção. Encheu gadol leadricheinu bedarkei adat, então uma pessoa que também ele vai ser grande para ajudar a gente nos caminhos da religião, ou Gadol Bemalhut, ou nos caminhos do reinado, quer dizer, no dia a dia, que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Lishmor Ishmereu Shetakiv Mimeno, por exemplo, para proteger uma pessoa de alguém que é mais forte do que ele. Reu Adavar Vekasher Shelon Akel Bichvodo. Então, é apropriado que a gente não diminua a honra desse líder. Então, é o que hoje em dia a gente tem nas empresas, o conceito do empowerment. Então, as pessoas, elas têm que ter sobre elas um líder e elas têm que dar força, têm que dar poder para esse líder e seguir e acatar as decisões.
Assim está escrito que o Arizal, ele tinha um kollel, um centro de estudos, e todo o avrer que entrava no kollel, ele tinha que assinar um documento que ele acatava que todas as decisões que vão ser tomadas em grupo, através de maioria, mesmo quem era minoria vai acatar e acabou a discussão. Foi feita uma votação, teve uma maioria, todo mundo segue essa maioria, sem discussões, as pessoas tinham que assinar isso para poder entrar nos centros de estudos do grande sábio Arizal. Então, a gente vê a importância aqui de ter alguma figura central que a gente vai seguir. Vegam shelo lekalelo, então, óbvio que a gente não pode amaldiçoar essa pessoa, afilo shelo befanav, mesmo que a gente não está diante da pessoa, vekol sheken bifnei eidim, mais ainda se tiver na frente de pelo menos duas testemunhas, que deixelo navô me tocar, lachlokimo, porque vai começar disputas, vai começar brigas, vai começar divisões dentro do povo, e isso não vai terminar bem, como a gente viu na história de Korach e outras disputas terríveis que a gente teve na história do povo judeu. Lefi ergel ara, shadam margil atzmo, beino leben atzmo, usov maseu. Então, infelizmente, o que a gente vai se acostumando a fazer, isso é o que a gente vai fazer no nosso cotidiano. Pessoas que se acostumam a desprezar os líderes, ele vai acabar não seguindo esses líderes, vai acabar criando confusão, disputas, não vai dar certo. Então, mesmo que não seja na frente da pessoa, isso vai criando na gente um erguelo, um costume que é um costume negativo. O Vea Machloket Kvar Alav Amru, e a gente já falou bastante sobre a Machloket, Vea Efsed Animtza Bishvilo, toda a perda que a gente vai acabar tendo por causa de Machlokot, por causa das brigas e disputas. Midinei a mitzvah, vamos ver aqui algumas leis associadas com essa mitzvah, Mashamru Zichrono Livrachá, o que os nossos sábios, eles já ensinaram, She'en Hayavalav Eila, Shemekalelo Beshem ou Bekinui. Então, aqui a pessoa só está obrigada, só transgride a mitzvah da Torá se ela amaldiçoou o líder, o rei ou o líder do Sanhedrin, se ele usou o nome de Deus ou qualquer um dos, entre aspas, apelidos, né? Outras formas da gente se referir ao Criador do mundo. She amekalelo loke shalosh malkuyot. A pessoa que fizer isso, ele vai ser condenado a 3 penas de chicotada. Não são 3 chicotadas, 3 penas diferentes de 40 chicotadas. Então, tem que tomar muito cuidado, ele vai ser condenado 3 vezes. Por que 3 vezes? Mishum Elokim lo tekalel. Então, na verdade, a gente já falou anteriormente, né, que não pode amaldiçoar um juiz, um dayan. Isso está, inclusive, escrito com o nome de Deus, né? Elohim lo tekalel Elohim. Aqui a intenção é um tribunal, um juiz. O Mishum Nasib Amcha lo taor, a proibição de não amaldiçoar um líder dentro do seu povo. O Mishum lo tekalel Heresh, não amaldiçoar um surdo. Surdo não quer dizer um surdo, literalmente, Sheulav kolel kol Israel, que é uma proibição que inclui todas as pessoas. Por que está escrito amaldiçoar um surdo? É alguém que não está escutando, amaldiçoar alguém pelas costas. Então, isso inclui todas as pessoas. Então, aquele que está amaldiçoando aqui um líder, ele está entrando nas 3 proibições da Torá e ele vai receber uma condenação tripla, 3 penas de chicotada, cada pena com 40 chicotadas. Veter prateia B, Mevorim B, Sanhedrin. Então, quem quiser mais detalhes lá no Tratado de Sanhedrin, Venoeged Besharim, o Nekevot, isso se aplica para os homens e para as mulheres. Baaretz, o Bekol Makom Shenie, Im Malkeino ou Im Rosh Sanhedrin Gdolá, ou qualquer outro lugar que a gente estiver vivendo junto com o nosso rei ou junto com o chefe da nossa grande assembleia do Sanhedrin, Veover Aleia, o Vekilelo, aquele que transgrediu e amaldiçoou aqui o líder, Beshem ou Bekinui, usando um dos nomes de Deus,
ou até mesmo uma das maneiras da gente se referir a Deus, Loque Shalosh Malkuyot. Ele recebe 3 condenações, 3 séries de chicotadas. Vem Benanassi Kilelo, e se o filho do líder amaldiçoou o seu próprio pai, Loque Arba, ele tem 4 condenações. Qual é a quarta condenação? As 4, Shalosh Shamarno, as 3 que a gente acabou de mencionar, Vehad Mishum Mekalela Vive, ele também é condenado por estar amaldiçoando o próprio pai, que é já uma 4ª transgressão, que também é punido com chicotadas. E vamos ver mais uma mitzvah Ain Beit, a mitzvah 72, Shelo leagdim hukei atvuot. A gente não pode antecipar as leis das colheitas. O que quer dizer isso? A gente vai ver quando a gente tem uma colheita, de acordo com a Torá, a gente vai separar algumas partes da colheita que vão ser presentes ou para os Kohanim, ou para os Leviim, ou para os pobres, ou para o próprio dono. Ele vai comer isso lá em Jerusalém. Isso tem uma ordem que deve ser tirado, e essa ordem não pode ser mudada. É proibido mudar a ordem das separações da colheita que a gente deve fazer. Vamos ver dentro aqui como funciona aqui essa transgressão da Torá. Shelo nakdim hukei atvuah. A gente não pode antecipar a ordem das coisas que vão ser separadas da nossa colheita. Ktsatam al ktsatam, eila she notziem baseder. Então, não pode tirar umas antes das outras, tem que fazer de acordo com a ordem que a Torá orientou a gente. O biuri nanzé, ushe achitá, que she tudesh vetinake. Então, o que acontece, a explicação, é que o trigo, a partir do momento que a gente fez a dishá é a separação do joio e do trigo, quer dizer, da parte da planta, que a gente não usa para nada, e a parte das sementes, que isso que vai ser transformado depois na farinha. Então, depois que a gente já separou o joio do trigo, petinaque, e a gente já limpou toda aqui a produção, e tevel, ela recebe o nome de tevel. Tevel é a produção que a gente ainda não pode consumir até tirar as porções exigidas pela Torá. Tevel é uma proibição da Torá, eu comer os frutos da terra de Israel que não foram separados as suas devidas porções. O pirush tevel, itvuah shelo ura urma. Então, tevel é qualquer tipo de produção que ainda não foi separado as partes exigidas pela Torá. A riuva leino ba leotzim mimeno tchilá. Então, olha só, a ordem, eu sei que isso é um conceito um pouco mais técnico, mas a gente vai escutando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai começando cada vez a entender mais. A primeira coisa que a gente separa é Trumá Gdolá. Essa Trumá Gdolá, o que seria isso? Mina Torá, afilo ritahat poteret akeri. Então, uma única semente já é suficiente para isentar toda a produção aqui, todo o monte, com uma única sementinha, um único grão, você já cumpriu a obrigação de Trumá Gdolá. Aval Chachamim amru sheu chelek echad michamishim. Mas nossos sábios definiram que não é suficiente só tirar um único grão. O mínimo que a gente tem que tirar é 1:50, quer dizer, mais ou menos 2%. E os nossos sábios falam que se a pessoa ele é um pouco mais muquirana, ele tira 1:60. Se ele é um pouco mais coração aberto, se ele é mais doador, ele pode doar 1:40. Mas a média, Benoni, o intermediário, é 1:50, mais ou menos 2%. Ve'acharkach mimat shenishar. Depois disso, do que sobrou, a riuva leino leotzim mimeno maser. A gente vai tirar maser. Maser vem da linguagem éser, que é 10. Quer dizer, a gente vai tirar 1/10. Daqui que vem o conceito do dízimo, né? 1/10 da produção. Unikra maser rishon. Quer dizer, isso é chamado do primeiro dízimo. O que a gente vai fazer com isso? Isso vai ser dado para um Levi.
alguém da tribo de Levi. O primeiro é dado para o Cohen, Trumá Gdolá é dada para o Cohen, enquanto o Maser Rishon é dado para o Levi. Agora, do que sobrou, do que já foi retirado, Yesh lá no Leotzi Maser Aher, a gente vai tirar mais um dízimo aqui da produção que sobrou, e ele vai ser ou Maser Sheini ou Maser Ani. Maser Ani é dado para os pobres, quer dizer, esse dízimo é separado e deve ser entregue para um pobre, ou Maser Sheini. O que seria esse segundo dízimo? É quando o próprio dono ele deve viajar para Jerusalém e deve comer esse Maser Sheini lá em Jerusalém. Se a produção é muito grande, não dá para levar tudo isso, ele pode trocar em dinheiro, quer dizer, ele passa a santidade da produção dele para dinheiro, e esse dinheiro ele vai gastar lá em Jerusalém. Quando que é Maser Sheini, quando é Maser Ani, depende do ano em relação ao ano de Shemitah. Então, no primeiro, segundo, quarto e quinto é Maser Sheini, o dono vai comer em Jerusalém, e no terceiro ano e no sexto ano é Maser Ani, tem que ser dado isso para o pobre. Betinatem Trumat Lakohen, então aqui só como é distribuído a Trumá Gdolá, que a gente falou, aqueles 2%, é dado para o Cohen, Maser Rishon, lá Levi, o dízimo, o primeiro dízimo, é dado para o Levi, o Maser Sheini, Sheyochlu, Balav Berushalayim, e o Maser Sheini, o segundo dízimo, o dono come em Jerusalém, e se for Maser Ani, o dízimo do pobre, ele deve ser dado para o pobre. Ve'alzeh aseder anu chayavim shenafrish min hatvuah halakim eile. E a gente é obrigado a tirar nessa ordem, é proibido a gente mudar a ordem de separação da nossa colheita. O balano amniah bazeh shelo nakdim mizeh masher raui leacher. A gente não pode antecipar para dar para uma pessoa, cada um dessas porções é dado para uma pessoa diferente. Então, uma é para o Cohen, uma é para o Levi, uma é para o pobre, uma é para o próprio dono. Então, você não pode, você vai estar prejudicando um deles se você mudar essa ordem. Então, a gente não pode mudar a ordem, a gente não pode nem antecipar, e nem leacher, e nem adiar, lo neacher masheraui leakdim. Então, tudo deve ser feito na ordem correta, da forma correta, shenemar, como está escrito. Então, isso está explícito aqui na Torá, meleatcha vedimacha lo teacher. Olha, os seus bikurim e a sua trumá não adie. Veu keilo amar mi meleatecha vedimacha lo teacher masheraui leakdimo. Então, tudo que deve ser feito nessa ordem não deve ser adiado, e vice-versa, a gente tem que fazer na ordem correta da Torá. Mishorshei a mitzvah, qual é a raiz aqui dessa mitzvah? Que beasota dvarim al sidran, quando a gente faz as coisas na ordem, lo yavo bahem irbuv veataut, a gente não vai acabar misturando coisas, a gente não vai errar. É mais uma mitzvah da Torá que ensina para a gente a importância de ser organizado, de fazer as coisas de maneira certa. A gente tem, por exemplo, nosso livro de rezas é o Sidur, vem da palavra Seder, ordem. A gente tem, por exemplo, o Mesader Kiddushim, aquele que organiza a Rupá, que organiza o casamento, vem de Seder também. A gente tem o Seder de Pessa. As coisas devem ser feitas na ordem certa. A nossa vida deve ser organizada, porque se a gente não é organizado, a gente vai cair em mistura, em erros das coisas. Quem não faz as coisas de forma organizada vai cair muitas vezes em erros, em equívocos. O biot atrumot viamasrot davar gadol bekiumadat, como essas porções que a gente dá para o Cohen, que a gente dá para o Levi, isso são partes muito importantes dentro da Torá, dentro do judaísmo, como a gente vai falar lá no final do Sefer Hinur, na Parashá Re'eh, a gente acabou de ler aqui na Parashat Shavua,
gente leu há poucas semanas a Parashá Re'eh, Ve Shoftim. Shoftim é a Parashá que a gente acabou de ler na semana passada, que lá vai aparecer mais detalhes sobre a Trumá, a Maser, se vá no Hashem Itbarach, Leisaer, Bahem Arbe, por isso, por essa importância que tem na nossa vida, na vida judaica, Deus está mandando a gente ser extremamente cuidadoso, Shelo lavou becheshbon lidei taut leolam, para que a gente não acabe errando nos cálculos e errando na separação das porções que tem que ser dado para cada um. O bechameino tov mizeh min amekubalim nekabel. E outras explicações que a gente escutar também dos cabalistas, a gente vai escutar, isso ele quis dizer que tem explicações também mais profundas que estão por trás aqui dessa mitzvah. Midnei a mitzvah, entre as leis aqui dessa mitzvah, Mashamru Zichronon Livrachá, o que os nossos sábios eles falaram, Sheim avar veikdim benyanzeh mimashen ra'ui leagdim, se a pessoa transgrediu e ela antecipou que ela não deveria ter antecipado, Mashiasá Asui, o que ele fez está feito, quer dizer, não volta atrás, o que ele já separou já tem santidade e ele não precisa voltar atrás. Velod nitchayavnu lachzor velarev uleafrish pamshineh. A gente não tem obrigação de misturar tudo de novo e fazer uma segunda separação. Vechen mashedarshu b'masechet trumah, também a gente aprende isso no tratado de Trumah, o bemechilta e também no Midrash, mileateha eilu abikurim shenitalim min amilai, klomar kodem shenatal min adavar klum. A primeira coisa que a gente precisa realmente retirar é os bikurim, são as primícias da terra. A gente aprende aqui da linguagem da Torá que isso é entre as primeiras coisas que a gente deve tirar. Vezela shom meleai, quer dizer, uma coisa completa, sheu kedavar malele gamre, quando a colheita ainda está completa, que nada foi retirado da nossa colheita. Então, Vedimaha, Zé Trumá, e logo depois vem a Trumá, aquela porção que é dada para o Cohen, Loteaher, você não deve adiar, Shelotagdim Trumá Levikurim Vehule. A gente não pode inverter e tirar Trumá antes de tirar os Bikurim, as primícias da terra, e etc. Então, quer dizer, tudo isso para todos esses detalhes, tem uma ordem certa, e é importante que a gente faça as coisas na ordem correta. Venoeged, Besharim Unekevot, Beret Israel, o Bidman Israel Sham, isso se aplica para os homens, para as mulheres, na terra de Israel, enquanto Am Israel, eles se encontram lá em Eretz Israel, que data Rambam, de acordo com o Rambam, o Maimonides, Shekatav, Shemitzvat Trumah, o Masrot, Mina Torah, Einuela Bisman Eretz Israel Beyeshuvah. Então o Rambam fala aqui, só quando a terra de Israel é habitada, na sua maioria, pelos Yehudim, a gente tem aqui essas leis se aplicando. Quando só uma minoria está dos Yehudim vivendo na terra de Israel, de acordo com o Rambam, essas leis elas não se aplicariam. E a pessoa que transgrediu e acabou errando aqui na ordem, ele tem aqui é considerado como alguém que transgrediu o comando do rei, o rei dos reis, aval em lokim alav, mas ele não recebe chicotadas por causa disso. Shekar nitbaer sham betrumah shein bazeh alav malkot. Isso está explicado lá na mitzvah de Trumah, Bezrat Hashem. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver os detalhes disso. Então, essa mitzvah, essa transgressão, se a pessoa ela fizer, ela está transgredindo a vontade do rei dos reis, mas essa pessoa não vai receber chicotadas. Shavua Tov para todo mundo e Bezrat Hashem, voltamos amanhã.